Olá, pessoal! Bem-vindos! Vocês estão no canal Esfera Holística e eu sou a Fê Correa. É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um episódio da nossa série O Poder das Terapias Alquímicas. E no episódio de hoje nós vamos falar dos signos nos astros. Olha só, os signos e os astros. Então ninguém melhor que ela para vir aqui contar para a gente como que tudo isso funciona. Eu estou super curiosa para saber do meu Sagita, óbvio. Então vamos chamá-la. Vem para cá, Daine maravilhosa. Olá, pessoal. Oi, Fê, tudo bem? Novamente, muito feliz em estar aqui hoje com todos vocês, nesse momento tão especial, né? Estamos da lua cheia, para a gente falar um pouquinho sobre signos. E dentro dessa série que a gente está fazendo, maravilhosa, hoje a gente está no nosso quarto encontro, estamos falando do poder da terapia alquímica. E dentro dessas terapias, hoje a gente veio conversar um pouco, né, sobre os signos. Gostaria de falar para todos, para você que está assistindo, começar e para todos, né, que ainda vão assistir, colocar nos comentários qual o seu signo. E quando a gente fala de signo, é algo tão interessante, né? Porque é algo muito popular. Então, eu vou começar perguntando para a Fê. Fê, qual o seu signo? Sagitário. Sou da turma do Sagita. Isso que é o mais legal de que quando a gente pergunta do signo. Quando a gente pergunta para alguém do signo, ou a gente mesmo brinca falando, ai, fulano é assim porque ele é do signo tal. Quando a gente fala isso, a gente não está, na verdade, se referindo ao signo da pessoa. A pessoa, o que a Fê acabou de contar para a gente aqui é onde o sol dela estava no momento do nascimento dela. E a gente já fez essa série falando dos planetas e da importância de cada planeta. Então, o que na verdade é o signo? Que a gente tanto ouve, tanto fala, e, na verdade, o significado e o poder alquímico ainda não é tão revelado. Ainda há um mistério oculto que a gente vai revelar aqui, entregar para você essa chave e esse poder. Então, eu vou começar dizendo que todos nós temos os 12 signos. Então, quando a Fê fala, eu sou de Sagitário, e quando eu falo, também quando as pessoas perguntam para mim, Dai, qual é o seu signo? Eu falo, eu sou de Sagitário, né? Mas, na verdade, o que eu sou, o que a Fê é, o que você é? Nós somos uma mandala astrológica composta por 12 signos. E os signos, eles são arquétipos. Então, vamos começar em primeiro entender da onde surgiu esse conceito signos e entender o que realmente eles trazem e essa chave oculta que pode despertar um poder para que você faça uma transformação e consiga usar todos esses 12 arquétipos para transformar a sua vida. Primeiramente, quando a gente pensa em signos, às vezes as pessoas pensam em constelação, né? Então, a gente tem a constelação de Sagitário, temos a constelação de Aquário, temos a constelação de Peixes. Então, quando a gente fala em signo, as pessoas pensam em constelações. E hoje em dia, nós não temos 12 constelações, temos muito mais que 12 constelações, até mesmo nesse cinturão celeste, né? Então, que temos 13 constelações no nosso cinturão celeste. E muitas das pessoas falam, nossa, aliás, as pessoas descobrem as constelações e elas falam, apareceu uma nova constelação, então não temos mais 12 signos. Não, pessoal, signo é signo e signos são sempre 12. Assim como são 12 apóstolos. Então, signos são signos. O que acontece é que dentro da astrologia antiga, dentro desse estudo, né, milenar, foi desenvolvido uma contagem de 360 graus em volta, né, do nosso cinturão celeste. Então, vamos imaginar assim, né? Deixa eu pegar algo para aqui para a gente conseguir trazer essa ideia. Vamos imaginar que essa é a nossa Terra, e essa Terra ela está num sistema solar, né? O Sol no centro e ela está girando, né, em torno desse Sol, nesse sistema solar. Em volta desse sistema solar é desenhado um círculo de 360 graus. E esse círculo ele fica no equador celeste. A gente também pode chamar esse equador celeste de cinturão celeste. Então, e esse cinturão celeste, ele faz uma faixa assim, né? Ele faz uma faixa, por isso que a gente chama de cinturão.
Porque quando a gente pensa num círculo, às vezes a gente pensa numa bola, né? Então, a gente não vê dessa forma como uma bola. A gente vê realmente esse círculo como um cinturão em volta do nosso sistema solar. Então, esse cinturão celeste, ele fica em volta, se a gente parar para analisar a forma como a astrologia vê as coisas, a astrologia vê o céu de uma forma geocêntrica, a Terra no centro, você no centro do universo. Então, esse cinturão está em volta da gente. E esse cinturão celeste, dividido, então, a cada 30 graus, então ele tem um espaço, ele é dividido em 12 espaços, cada espaço com 30 graus, somatizando esse 360. Dentro de cada espaço fica as constelações. Só que dentro desse espaço de 360, dentro desse espaço, né, de 30 graus exatos aonde fica as constelações, não tem só as constelações. Tem outras estrelas, tem outras constelações que estão mais longe. Então, esse espaço de 30 graus, né, esse 12 espaços de 30 graus, recebe o nome da constelação que está ali. Só que esse espaço, ele não é a constelação, ele é um espaço, e esse espaço a gente chama de zodíaco. Então, cada zodíaco, ele tem uma constelação que cabe dentro do seu espaço. Mas ele não tem só a constelação ali. Dito isso, eu quero que a gente agora reflita sobre o que é uma constelação, o que é uma estrela e o que ela representa na astrologia. Eu acabei de falar que esse cinturão celeste, ele fica em volta do nosso sistema solar. E a Terra está dentro desse sistema solar. E dentro desse sistema solar temos o Sol e a Lua. E esses dois, sim, influenciam física, energética e magneticamente a vida na Terra, porque eles estão próximos. Os planetas também influenciam, porque estão dentro do nosso sistema solar. Só que as estrelas, não. As estrelas estão fora do nosso sistema solar. As estrelas estão anos e anos, luzes de distância da gente, dentro de um espaço pré-determinado que é o zodíaco. Então, a estrela e as constelações são tudo aquilo que estão além, são tudo aquilo que está ao longe. Então, quando a gente fala que o zodíaco, né, ele é um espaço de 360 graus, e nesse espaço tem estrelas, tem outras constelações, o zodíaco, ele é um arquétipo energético que representa tudo aquilo que devemos alcançar. Então, quando eu falo que sou de Sagitário, quando a Fê fala que ela é de Sagitário, e a gente está falando isso porque o nosso Sol, visto do ponto da Terra onde estamos, estava na frente desse zodíaco, que é representado por essa constelação de Sagitário, porque ela é a que ocupa maior espaço dentro desses 300, dentro desses 30 graus. Nós estamos falando que nós viemos aprender, através da nossa consciência solar, a desenvolver o arquétipo de Sagitário. Então, a alquimia, ela enxerga cada signo como um arquétipo a ser desenvolvido, aonde nós temos dentro do nosso interior os 12 arquétipos que influenciam cada um setor da nossa vida. Então, quando a gente começa a olhar para os signos com esse despertar, com essa chave, a gente recebe um poder. Porque eu tenho o Sol de Sagitário, só que tem lugares da minha vida que eu preciso da força de Capricórnio. E aonde essa força está? Você sabe aonde os outros signos estão dentro da sua mandala e aonde isso influencia a sua vida? Então, eu, Daine, tenho Capricórnio na casa 5, que representa a minha essência. Então, apesar de ser sagitariana, a minha essência mais profunda e o meu ego, ele é capricorniano. Então, quando eu me expresso o meu prazer, a minha diversão, eu expresso através do quê? Da seriedade e das responsabilidades capricornianas. Já a Fê, ela tem Capricórnio aonde?
ela tem Capricórnio na sua casa 11. Então, o que é a casa 11? A casa 11 é a casa dos amigos, a casa dos projetos. Então, a Fê, ela pode ter um Sol em Sagitário de casa 10, mas quando ela tem que fazer um projeto, quando ela tem que lidar com os amigos, ela lida como? De maneira responsável, séria, comprometida. Então, quando a gente Nossa, que começa da hora! então, quando a gente começa a Gostei. entender os signos com essa visão alquímica de que nós temos os 12 signos e cada signo ele está ativando um setor da nossa vida, a gente começa a entender a nossa totalidade. Então, o signo, eles são arquétipos. Eu vou dar um pouquinho a palavra para a Fê e vou perguntar para ela se está fazendo sentido para ela, se ela vai conseguir compreender, e depois eu vou falar para a gente qual signo e qual arquétipo pertence esse signo. Então, eu vou falar os 12 signos e os 12 arquétipos que ativa. Legal. Faz todo sentido, sim. E por muitas pessoas, e as que menos conhecem, né? A gente na intimidade é mais conhece superficial. Eu ouvia muito das pessoas que eu era irresponsável. E, na verdade, eu não sou, né? Eu dou muito valor a isso. Eu sou muito séria nas coisas que eu faço, eu me comprometo, eu fico preocupada em cumprir, em fazer e acontecer. Por quê? Por causa dessa energia, né, de alegria, de bagunça, de levar com leveza os meus problemas e as catástrofes mundiais, sabe? Eu não levo peso para as coisas, as pessoas acham que eu não ligo, não tem nada a ver. Realmente faz todo sentido o que você está falando, porque na minha essência, dentro de mim, eu me importo muito com as coisas. Só que eu tenho um jeito diferente de reagir e de agir perante as minhas dificuldades ou externas também. Tem essa diferença, só isso. Exatamente. Uma coisa legal sua, Fê, é que a casa 11, onde você tem Capricórnio, também fala da nossa intuição. E eu acho muito bonito o trabalho que você faz com o tarô, porque você trabalha com o tarô de uma forma não só de você, porque o tarô ele é intuitivo, só que você não trabalha dessa forma intuitiva cega. Ai, estou sendo guiada, não. Você traz uma forma responsável, quântica e madura de trabalhar com essa intuição e com essa visão, porque a casa 11 ela também fala dessa visão do futuro, e as cartas permitem que você veja um todo e um lá na frente. E você trabalha de uma forma muito séria, de uma forma muito madura, trazendo o quê? Trazendo coerência para a sua leitura, pautada no que isso pode fazer na realidade da pessoa. Agora, você não quer só ler para que ela saiba, não, você quer ler para que ela resolva, para que ela se autorresponsabilize e ela consiga fazer as mudanças que ela precisa na vida dela. E essa é a energia de Capricórnio. Então, quando a gente entende que nós somos uma mandala de 12 signos e cada signo ele está dentro de um setor da nossa vida, e o que são esses setores, antes de eu falar dos arquétipos, só para a gente entender. A mandala astrológica, ela é feita de 12, né? Ela é feita de 12 signos, e dentro da mandala a gente tem as casas. Os signos são esse cinturão celeste, que fica no equador celeste, em volta do nosso sistema solar, né? Que está ali no mesmo espaço que as constelações. Aliás, melhor dizendo, né? As constelações estão presentes nesse espaço de 30 graus de cada signo. E já as casas, elas são espaços calculados pela longitude e pelo local que a gente nasce aqui na Terra. Então, as casas estão relacionadas às questões terrenas, aos 12 setores da nossa vida. Nós temos, né, tudo que acontece na nossa vida cabe em 12 setores, que são as casas. E as casas, elas não têm um espaço de 30 graus. Elas têm espaços maiores e menores de acordo com o local que cada pessoa nasce, né? Então, cada local ela vai dar uma certa ênfase a um setor da sua própria existência. E esses setores, eles definem, né, como a gente age e como a gente organiza a nossa vida. Então, só para que cada um entenda esses setores, eu vou falar um pouquinho aqui das casas e eu vou voltar falando do arquétipos de cada signo. Então, são 12 casas, a casa 1 representando a sua identidade, representando quem você é, representando a forma como você vê o mundo, como o mundo te vê.
A casa 2 representando a forma como você lida com o dinheiro, as suas finanças. A casa 3 representando a sua comunicação e o seu conhecimento. A casa 4 representando a sua própria casa, a sua família e a sua ancestralidade, as suas memórias. A casa 5 representando os seus filhos, os seus projetos, mas quando eu falo projeto, é projeto de criação mesmo, não projeto quando você está projetando na sua mente, mas quando você está executando. E também os seus prazeres. A casa 6 representando o seu cotidiano, o seu corpo físico, o seu trabalho. A casa 7, os seus relacionamentos, tudo que é relacionamento íntimo, então parceria, contrato. A casa 8 representando as suas transformações, as crises e tudo aquilo que você recebe, que vem do outro. Então, toda a energia que vem de fora para dentro de você. A casa 12, representando estudos superiores, viagem, desenvolvimento e evolução, espiritualidade no sentido de religião. A casa 10, representando o nosso propósito, a nossa missão e o nosso status social. A casa 11, representando projetos, mas aquilo que a gente está projetando na nossa mente, então a gente está recebendo a nossa intuição, os nossos amigos. E a casa 12, representando tudo que é inconsciente, o nosso próprio inconsciente, e principalmente a nossa fé, que representa tudo que a gente não vê. Então, todos nós, né, tudo isso que eu falei agora são os setores da nossa vida, é tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Em cada setor desse, você tem um signo regendo. Você, quando você fala, eu sou de Sagitário, eu sou de Áries, eu sou de Touro, você não é Touro 24 horas do dia e em todos os setores da sua vida. Você é Touro na onde o seu sol brilha, e esse sol brilha para te trazer uma realização. Então, quando você entende que o seu signo solar é onde você veio se realizar, e você consegue e começa a entender que os outros 12 signos estão dentro de você, em algum setor da sua vida, que você pode identificar fazendo a sua mandala astrológica. Todo mundo pode fazer a mandala astrológica. Então, tem sites como o Astrolink, o astro.com, que permite que você faça essa primeira mandala astrológica. Mas você também pode procurar um astrólogo, você pode procurar um atendimento terapêutico através da astrologia, com alguém que você gosta. E aí você pode começar a identificar quem é você, de uma maneira mais profunda, pegando essa chave de conhecimento antigo e fazendo a transformação alquímica no seu interior. Eu gosto muito de uma frase que um alquimista, né, que foi um dos alquimistas que me iniciou nesse mundo da alquimia, que é o Stefano Gradi, fala que nós somos diamante multicolors. E esse multicolors vem dessas diversas cores que cada signo traz. Então, quando você começa a reconhecer que você é muito mais complexo do que apenas um arquétipo, e uma coisa muito importante da gente falar aqui, signo não é pessoa. Signo, a gente faz muita piada na astrologia pop, né? Colocando o signo como, o signo tal é dessa forma ou daquela forma. Signo não é pessoa. Então, o signo não é bom ou ruim, legal ou chato. O signo é um arquétipo. E todo arquétipo, quando ele entra na nossa realidade, na nossa dimensão, ele dualiza. Por que ele dualiza? Porque estamos numa dimensão dual, onde temos polaridades. Então, tudo dentro da nossa polaridade é positivo e negativo, homem, mulher, então, noite e dia. Então, todo signo vai ter a sua fase mais positiva e a sua face mais negativa. E aí eu vou perguntar, você sabe aonde você está vivendo? Dentro de cada signo? Se você está vibrando no polo positivo daquele signo no setor da sua vida? Então, agora eu vou começar a falar dos arquétipos e as polaridades que eles trazem, e eu vou pedir para você refletir. Eu vou começar falando de Áries, então. Áries, ele é o arquétipo do guerreiro, o arquétipo de quem se lança para frente. O polo positivo de Áries é a força e a coragem e a iniciativa de fazer o que precisa ser feito, sem medo do que virá. Então, ele vai na frente, né? Aquela cabrinha, né? Ela vai com os chifrinhos na frente, né? O bodinho, ele vai com o chifrinho na frente e ele vai de cabeça em tudo. E aí, não importa se a pessoa vai gostar, se não vai gostar, se falar ou não falar. E, aliás, nem adianta falar nada para ele, né? Porque ele não vai ouvir, ele vai fazer.
Se der bom, deu bom. Se não der bom, tudo bem. É a minha opinião que importa mesmo. Problema, né? Problema. Não tem problema, eu aguento, eu dou conta agora. O polo negativo desse arquétipo é exatamente essa impaciência, essa falta de paciência, de esperar o tempo das coisas e saber que não, a gente não precisa ficar dando murro em ponta de faca. Às vezes, Ares, ele tem essa, não, eu preciso fazer, né? Tomé, eu preciso fazer e ver com os meus olhos. Eu não dou muito ouvido para o que falam. Então, essa parte mais impaciente, esse querer sempre ter razão, querer fazer do seu jeito, é o polo negativo de Áries. Agora, Touro. Touro é o arquétipo da materialização, aquele que cocria, aquele que vive a parte terrena. O polo positivo desse arquétipo é a capacidade de executar e de viver a materialidade como ela é, aproveitando tudo que tem de melhor na matéria. Já o polo negativo de Touro é a matéria, gente, é dura e lenta. Então, assim, quando você planta algo na terra, que é esse materializar, quando você planta algo na terra, você tem que esperar o tempo de maturação daquilo. Isso é lento, isso é previsível. Então, você vai plantar, você vai esperar, você vai regar. E esse é o lado negativo dessa energia de Touro. É buscar tanta estabilidade que, às vezes, ficar estagnado naquilo que conhece e que é bom, ou se perder, né, no desejo e na vaidade daquilo que satisfaz os sentidos. Touro ele está muito relacionado a esse sentir e viver a matéria. Agora, Gêmeos, ele é o arquétipo do conhecimento, da troca, da flexibilidade, de você receber e de você passar, a curiosidade de experimentar. O lado positivo dessa energia é as infinitas possibilidades que você tem a partir da sua curiosidade. Já o lado negativo é a sua incapacidade de se aprofundar, porque sempre vai ter algo novo para você conhecer e principalmente para você aprender. Por que você vai ficar perdendo tempo com aquilo que você já entendeu como funciona? Agora, Câncer. Câncer, ele é o arquétipo da família, o arquétipo de você se sentir amado e protegido. O lado positivo desse arquétipo é essa capacidade de proteger e principalmente de trazer para perto o que é importante, né? Se entregar e cuidar do que é importante, zelar, porque a família é onde é o lugar que a gente se sente nutrido, protegido e pertencente. Já o lado negativo dessa energia é que quando a gente acha que algo pertence ao nosso clã, a gente cuida daquilo como uma mãe cuida. E a mãe, ela cuida às vezes de maneira um pouco possessiva, achando que ela sabe mais sobre o que é bom para você do que você mesmo. Então, às vezes, Câncer se torna extremamente apegado e arisco com o que vem de fora e apegado com o que ele já conhece. Leão. O arquétipo de leão é o arquétipo do valor. E eu acho que dentro da nossa sociedade é o signo mais, às vezes, bem valorizado e menos compreendido, porque poucas pessoas conseguem entender o princípio do valor. E o leão, ele veio fazer com que a gente desenvolva essa capacidade de enxergar o verdadeiro valor das coisas. O polo negativo, né, do leão, vou começar falando pelo polo negativo dele, é que o valor está dentro, o verdadeiro valor está dentro. Então, quando você não enxerga o valor dentro, você busca o valor fora. E você fica esperando o quê? Que as outras pessoas te deem esse valor. Então, você fica chamando atenção porque você está vazio do que realmente importa. Já o polo positivo de Leão é essa sabedoria, esse preenchimento de eu tenho um valor que vem da essência do Criador. Então, eu conheço o verdadeiro valor das coisas e eu valorizo o que importa. Virgem. O arquétipo de Virgem é o arquétipo do trabalho, do aperfeiçoamento. Aquilo que você vai fazendo e por você sempre estar fazendo, você vai se desenvolvendo. O lado positivo desse arquétipo é a capacidade de enxergar o que não pertence, porque você está sempre fazendo, se lapidando e buscando melhorar. Então, o que não pertence, você consegue tirar e criar métodos para que o trabalho fique cada vez melhor desenvolvido. Já o seu lado negativo é que dentro desse desenvolvimento, muitas vezes,
você acaba se apegando demais aos detalhes e ao que não importa. Tá fazendo sentido para você, Fê? Com certeza, porque eu não vejo a hora de chegar no meu. A gente fica preso nisso aí, né? No meu signo. E a gente carrega os 12. Olha que legal. Como que expande, né? Quando a gente começa a olhar de mudar a perspectiva e ver de uma forma muito mais abundante. Essa é a palavra, não limitada, né? Porque a gente fica limitado. Muito louco, tô Exatamente. amando. E aqui a gente já falou da metade dos zodíacos, agora só falta a outra metade. Então, a gente vai falar agora do signo de Libra. Libra, ele é o arquétipo do relacionar, do relacionamento, dessa capacidade de você enxergar e ver o outro. O lado positivo de Libra é essa capacidade de conseguir equilibrar opostos. E o seu lado positivo é, muitas vezes, criar uma imagem que não é a verdadeira para se encaixar no mundo do outro. Escorpião é o arquétipo da transformação e da profundidade. Escorpião, ele é o único signo que não tem 2 polos, mas tem 3 polos. O polo positivo, o polo negativo e o polo neutro. E ele, dentro do zodíaco de Escorpião, a gente também tem 2 constelações. Então, temos a constelação de Escorpião e a constelação de Serpentário. Dentro desse signo, o lado positivo é a capacidade de se aprofundar no que importa, fazendo escolhas profundas e enxergando o que está oculto. O lado negativo é que dentro desse enxergar e de se aprofundar, muitas vezes você ativa o polo do medo, onde você tem medo de tudo aquilo que pode vir contra você. Então você fica extremamente arisco e ativo para reagir. E o lado neutro de Escorpião é a sua capacidade de cura, de transformar o medo em capacidade de reconhecer que nas sombras, além daquilo que você... Nas sombras pode ter monstros, mas também pode ter apenas projeções. Então, esse lado neutro é a capacidade de você enxergar a coragem de se curar, mesmo dentro da escuridão. Agora vamos falar do signo de Sagitário. Sagitário, ele é o arquétipo da expansão, dos novos horizontes, da capacidade de crescimento. O lado positivo de Sagitário é a sua capacidade de ir mais longe, de ir além, de enxergar o horizonte, enxergar as metas e não ter medo de buscar o seu próprio alvo. Então, Sagitário, ele é a constelação que ele olha para cima, ele é o desenvolvimento daquilo que está além. Então, você está buscando aquilo, você já saiu dessa energia de Escorpião, onde você se aprofunda e faz as escolhas, cortando o que não serve mais, e você se abre para o novo, para as novas possibilidades. O lado negativo dessa energia é a sua inconsequência, porque ele acredita tanto que o que vem será bom e será positivo, que às vezes ele não mede esforços e nem as consequências dos seus próprios atos nessa busca pelo que está ao longe. Então, ele mira o alvo e vai. Uma outra face dessa inconsequência é a sua incapacidade de ser flexível diante das argumentações que vêm de fora. Porque ele é o signo da sabedoria, então ele busca, através da experiência, desenvolver a sabedoria daquilo. Então, assim como a flecha não faz curva, o idealismo de Sagitário também não. Então, muitas vezes, ele se fecha, né? Porque quando a gente tem um foco, o que é o foco? É você se fechar para os barulhos alheios. Então, muitas vezes, Sagitário se fecha e foca exatamente só no que ele acredita que vai dar certo. E também, se não der, a inconsequência dele vai dizer que deu. Não deu, todo mundo falou assim, não deu certo, a inconsequência dele, mas pelo menos eu vivi. Eu fui lá fazer. Exatamente isso. E aí, a energia de Capricórnio. A energia de Capricórnio é o arquétipo da responsabilidade, do amadurecimento. Esse arquétipo, o lado positivo, é a capacidade de enxergar a dureza da vida e a realidade, essa coragem de ver a realidade das coisas como são. E se responsabilizar pelo seu compromisso. Então, não importa o que aconteça, essa energia de Capricórnio, ela está lá. Ela sabe,
mesmo que está chovendo, o vendedor está lá de capinha de chuva, ele vende todo dia bala no farol, mas chuva ele vai vender guarda-chuva, porque ele se responsabilizou com aquilo. Esse é o lado positivo dessa energia de Capricórnio. Já o lado negativo é que é por ele estar... ele precisa ser muito firme e duro para conseguir lidar com as durezas da vida. Isso faz com que muitas vezes ele não lide com as emoções mais profundas do seu ser. Então, essa dificuldade de lidar com as nuances emocionais da vida está relacionado dentro do seu lado negativo. Agora, Aquário. Aquário é o arquétipo da ousadia, do progresso. O lado positivo dessa energia é a capacidade de olhar o futuro, romper com o velho e se lançar para o que é necessário. Já o seu lado negativo é que ela quer, essa energia ela quer tanto romper com o velho que ela fica... ela quer ser sempre o diferente. Então, quer tanto romper com o velho que às vezes não aceita com facilidade os acontecimentos. E geralmente essa energia, pelo lado positivo de Aquário, também está relacionado com essa capacidade de olhar o todo, de olhar o grupal. Muitas vezes o lado negativo é a incapacidade de olhar para si próprio e o seu valor dentro desse globo. E chegamos no último signo, que é o signo de Peixes, que fecha essa roda zodiacal. Eu tô rindo do Aquário, menina. Eu tô rindo do Aquário porque ele é meu ascendente. Aí vai vendo, Sagitário com ascendente Aquário. Nossa, fiz uma coisa aí agora, olha que isso. Duas bombas. Exatamente. É o foco, né, naquilo que precisa, querendo romper com o velho, né? E aí você pega um ascendente em Aquário, com Sagitário de casa 10, né? Nenhum chefe vai conseguir mandar em você, porque você não consegue ouvir. O cara fala assim: eu sou seu chefe, então tá bom, você já não serve para mim. Ai, gente, chorei agora. Ai, foi bom, foi bom. O signo de peixe, ele está relacionado ao arquétipo da espiritualidade, da entrega e da fé, de você olhar o todo, o pertencimento de tudo. O seu polo positivo é essa sua capacidade de entrega e de empatia. Já o seu polo negativo é o apego às ilusões daquilo que não serve. Então, por ele estar conectado com tudo, muitas vezes, no seu polo negativo, ele acaba se conectando com o mundo lírico e criando viagens para não ter que lidar com a realidade dura da vida. E esses são os 12 signos e os 12 arquétipos. Você conhecendo e você sabendo, né, a partir de agora, depois dessa live, que você tem essas 12 chaves na sua mão para abrir as portas de cada setor e juntando essas chaves, assim como a Fê juntou a chave do ascendente com a chave do sol dela e abriu uma percepção na mente dela, quando você vai juntando essas chaves, fazendo o seu mapa astral, entendendo, buscando entender em que setor isso atua, você vai abrindo portas de possibilidade e de autoconhecimento dentro desses setores. Vai mesmo, gente. Olha, eu vou falar para vocês. Estou me transformando, estou me reidentificando com as mentorias da Dai, me conectando com lembranças e essência que nem eu mais lembrava. Então, assim, é muito fundamental, eu acho muito interessante. E eu tenho duas perguntas para fazer para você, amiga, para trazer um pouco para o dia a dia, para a galera entender como que a gente pode casar isso com a nossa rotina, né? Como que você usa a astrologia no seu dia a dia? Você costuma trazer ela diariamente para você? De que forma? Quais são os passitos que você dá aí para trazer ela para o seu dia? Eu uso sim, eu uso a astrologia diariamente na minha vida. Eu estudo astrologia diariamente. Então, astrólogo, primeiramente, quando você quer ser astrólogo, é uma área assim que exige estudo contínuo. Então, como que eu uso a astrologia diariamente dentro da minha vida? Eu desenvolvi a mentoria 13 Luas exatamente por usar essa ferramenta dentro do meu cotidiano. Então, eu uso a Lua e o Sol, na verdade, como um relógio cósmico. Então, o Sol marca as horas e a Lua marca os minutos. Os signos são as horas e os minutos. Os signos são essa roda. E o desenho que o Sol vai fazendo com a Lua no céu
vai me mostrando o momento certo e o que aquela energia está apontando para a minha vida. Então, hoje, por exemplo, hoje estamos com a Lua em Capricórnio. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Hoje o meu dia, ele foi cheio de responsabilidade. E a cada acontecimento, eu ia puxando na minha memória aonde Capricórnio estava na minha vida e o que essa energia estava pedindo de mim naquele momento. E o que esses acontecimentos estavam me ensinando dentro dessa energia. Então, essa sabedoria de você saber que você tem aquele signo em um determinado setor da sua vida, dentro dessa energia, eu consigo utilizar todo o poder do signo e dos astros ao meu favor. Porque não só pelo ponteiro que a Lua e o Sol faz, mas também pelo entendimento desses arquétipos. Então, hoje eu acordei e eu realmente precisava dessa energia de Capricórnio, da responsabilidade, aonde a Lua estava. Mas, por exemplo, agora eu estou aqui sentada fazendo essa live e eu preciso de qual energia? Para poder comunicar todo o meu conhecimento para vocês de uma forma articulada, fazendo com que vocês consigam absorver a compreensão da minha sabedoria. Eu preciso trabalhar a energia de Gêmeos, que é essa comunicação. Eu preciso desse arquétipo. Então, eu ativo esse arquétipo dentro de mim. Eu vou lá, olho onde eu tenho, né? Muitas vezes eu olho, eu sei onde eu tenho essa energia. Eu tenho essa energia na casa 10. Mas, às vezes, eu preciso dessa energia num outro setor da minha vida. Então, eu me conecto conscientemente com esse arquétipo, que é o arquétipo da comunicação, para que eu consiga me comunicar. Dentro dos meus relacionamentos e das minhas parcerias, muitas vezes eu preciso ativar o arquétipo de Libra, para que eu tenha o quê? Flexibilidade, para me relacionar e respeitar a opinião do outro, e enxergar o outro dentro dos meus relacionamentos. Então, você saber que cada signo representa um arquétipo, e esses 12 signos e arquétipos estão dentro do seu interior, assim como Jung já falava, né? Dos arquétipos inconscientes, dessa teia, desse mundo dos arquétipos que a gente está inserido. Quando você traz para sua consciência esse arquétipo, você consegue pegar aquele pote de mel, de ouro dourado que está no seu interior e trazer para ser transbordado naquilo que você precisa. Então, é dessa forma que eu uso os signos dentro e a astrologia dentro do meu cotidiano. Maravilha, maravilha, viu, gente? Dá para usar de várias formas e todos os dias. Mais uma perguntinha para a gente encerrar aqui. A posição dos astros, no momento em que a gente nasce, eles influenciam na nossa saúde física? Eles podem influenciar no nosso físico quando a gente nasce ou não tem nada a ver? É só energético mesmo? Tem um tipo de astrologia que fala sobre isso e fala que sim, pode influenciar. Esse estudo faz parte da astrologia tradicional, aonde lá no nosso primeiro encontro eu falei que, quando eu comecei a explicar dos tipos e níveis de astrologia, eu falei um pouco da astrologia tradicional e eu trouxe uma ideia de que em 1800, né, entre 1600, eu vou puxar um pouco mais longe, assim, para a gente começar a entender. Então, ali entre 1800 e 1600, a astrologia e a medicina estavam associadas. Então, cada signo representava uma parte do nosso corpo. E os médicos, eles faziam cirurgias de acordo com os astros e a posição dos astros no céu. Tanto que a primeira faculdade de medicina da Itália, em Bolonha, né, na cidade de Bolonha, ela tem os 12 signos pintados em ar fresco no seu teto. Então, esse estudo de astrologia tradicional, ela faz referência de aonde você tem cada signo dentro da sua mandala astrológica, é a forma como aquele lugar do seu corpo vai se relacionar. Então, por exemplo, eu não trago, né, dentro dos meus atendimentos, esse estudo, porque ele é muito mais utilizado, às vezes, dentro desse estudo da astrologia tradicional, mais voltado para a medicina mesmo, né? Então, às vezes, por exemplo, assim, eu tô com dor, por exemplo, nas minhas costas. Que signo que representa as costas? E o que está acontecendo com esse signo hoje? Por exemplo, dizem que dentro desse estudo,
da astrologia tradicional. Quando você nasce com um signo no ascendente, aquele signo ele vai dar as formas mais marcantes do seu rosto, por exemplo, que é a sua chegada no mundo, é a forma como como o mundo te vê. As pessoas veem a gente por onde? Pelo nosso rosto, pela forma como que esse rosto impacta o mundo. Então, por exemplo, com um leão no ascendente, você tem uma tendência a ter um olhar, a ter a forma de você cuidar do cabelo, a forma de você, às vezes, se posicionar. Tem muitos astrólogos, e principalmente astrólogos modernos, que não gostam muito desse estudo, porque acha que o aprofundamento disso, às vezes, pode ter muitas variações. Mas para você utilizar os astros no céu, para você entender processos que estão acontecendo, sim, no seu corpo físico, faz muito sentido. E aí, voltando para a sua pergunta, os astros influenciam o nosso corpo físico no momento do nosso nascimento? Para alguma doença ou para alguma característica? Sim, desde que o nível, agora é um estudo alquímico, tá? Desde que o nível da sua consciência cósmica esteja alinhado com aquilo. E tudo vai depender do seu nível de consciência. Então, se a sua consciência ela está sintonizada, às vezes, a desenvolver aquilo, sim, pode acontecer. Por exemplo, vamos falar de uma pessoa que vai nascer, né? Quando no momento que ela nasceu, o signo de Escorpião estava na casa 6 dela, que representa a saúde, também representa os órgãos sexuais. Essa criança, ela pode nascer com algum problema de procriação, então ela pode nascer infértil de alguma forma, ou depois, ou muito pelo contrário, ou depois no desenvolvimento da vida dela, ela pode vir passar por algum processo cancerígeno dentro dessa parte da sexualidade dela, ou por algum problema na própria sexualidade, pode. Então, sim, o signo, eles podem influenciar o nosso corpo físico e os processos que desenvolvemos nesse corpo físico. Só que isso é um estudo um pouquinho mais aprofundado e especializado da astrologia tradicional. Eu acho esse estudo muito legal para você identificar, às vezes, quando você tem alguns problemas hoje em dia. Então, por exemplo, às vezes eu quebrei a mão, ou eu ando com muita dor no joelho, ou às vezes aparece algum problema nos meus olhos, na minha coluna, em alguma parte do meu corpo, eu posso sim buscar um astrólogo que faça esse tipo de estudo e desenvolvimento e pedir uma consulta pontual para entender o que os astros estão dizendo para mim naquele momento. Por que eu estou desenvolvendo essa doença? Aí eu volto, qual o nível energético e consciencial do meu ser que sintonizou com aquele desequilíbrio para que eu aprenda algo? Por que aquele processo está se manifestando na minha vida? Por que eu sintonizei com aquele processo? Da mesma forma que uma criança pode nascer com o escorpião de casa 6, perfeitamente, com o sistema reprodutivo dela perfeito, não vir desenvolver nenhum processo de doença nesse setor da vida dela, porque o nível de consciência dela não sintoniza com essas manifestações, mas ela tem ali escorpião de casa 6, que ajuda ela a desenvolver outros processos ali, mas não chega no corpo físico, porque ela já não está, aí eu vou voltar nos polos, ela não está no polo negativo dessa energia, ela já está trabalhando o polo energético positivo dessa frequência, desse arquétipo. Lembrando que signo é aquilo que está lá, longe da gente, porque ele está representando o quê? Dentro dos signos ficam as constelações e as estrelas. Uma curiosidade, né? Por exemplo, dentro do zodíaco, do signo de Câncer, a gente tem, por exemplo, a estrela de Sírius, que está muito, muito, muito mais longe, né, do que a própria constelação de Câncer. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, de como isso está lá na frente. É isso, Fê. Maravilha, perfeito. Significa, então, pessoal, que, pelo menos dentro da minha visão, os astros diretamente, 100%, somente eles não influenciam na nossa saúde física. Existe
outros fatores aí correlacionados também para agregar caso isso aconteça, né? Então, não vamos culpar os astros. Não vamos culpar os astros. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje, como sempre, incrível, trazendo tanto conhecimento dessa nossa querida astróloga alquimista e terapeuta e esposa, e empresária e amiga e incrivelmente maravilhosa, Daine. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, amiga. Deixa aí o seu contato, não deixem de seguir, curtem e compartilhem esse vídeo se você gostou, para a gente alcançar muito mais pessoas. É isso mesmo, pessoal. Novamente eu agradeço a oportunidade e a querida Fê, esse projeto da gente estar trazendo esse poder das terapias alquímicas para o mundo, trazendo essa ferramenta que é a astrologia para o mundo conhecer através de outros olhos, que é os olhos da alquimia. Eu gostaria de agradecer a Fê, a todos que estiveram presentes aqui nesse nosso 4 encontros, falando do poder das alquimias, o poder das terapias alquímicas, e dentro dessas terapias, trazendo a astrologia para que a gente possa conhecer. E você que gostou desse conteúdo, gostou da minha forma de entregar esse conteúdo, fica o convite para me seguir nas redes sociais. Então, você pode me encontrar através da minha página de como terapeuta, da Ine Stephanie, ou através da Alquimia dos Astros, que é a minha página oficial de trabalho, onde eu entrego as terapias, onde eu entrego florais, onde eu entrego conteúdos de astrologia. E já vamos deixar um convite aqui, né? Logo, logo a gente tem mais séries falando de outras ferramentas para vocês, mas a gente vai deixar uma surpresa aí para qual será a próxima ferramenta, para qual será a próxima terapia alquímica que a gente vai apresentar. Gratidão a todos. Não esqueçam de deixar seu signo aqui, fala para mim aonde o sol estava quando você nasceu. E gratidão novamente a todos. Gratidão, Fê, por você ser tão maravilhosa, para a entrega que você faz, por esse trabalho holístico, onde você consegue integrar todas essas ferramentas direcionadas para a cura e a transformação, expandindo, né, esse conhecimento e abrindo as portas para que outras pessoas consigam ter acesso a um conhecimento que transforma. Então, Fê, você transforma vidas. Gratidão ao universo por ter me possibilitado conhecer você. Gratidão. Gratidão também, faço das tuas as minhas palavras, é uma honra, é um prazer imenso ter você na minha vida como amiga, como terapeuta e agora como uma grande colega profissional e da gente expandir, levar vida, esperança, transformação e fluidez na vida das pessoas. É isso aí, gente. Um grande beijo, até o nosso próximo vídeo. Não vamos dar datas, porque a gente está assim, ó, cheia de coisa para fazer, mas nós vamos fazer aí mais uma temporada, com certeza. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.